Olá pessoal, meu nome é Lucas Souza, muitos me chamam de Sigu, então fique bem à vontade para me chamar de Sigu. E eu estou fazendo um vídeo aqui para poder explicar para vocês sobre investimento e essas dúvidas que eu estou tirando aqui agora. Eu estou pegando algumas dúvidas de pessoas que fazem mentoria com a gente, que eu sempre respondo por áudio, respondo por vídeo, documento, conta, planilha, enfim, dá maior atenção para essas pessoas de mentoria. E algumas dessas perguntas eu penso assim, cara, isso pode ser dúvida de muito mais gente, então eu faço vídeo para poder enviar tanto para o pessoal da mentoria como para vocês agora de maneira mais aberta, tá? Então ainda não tenho um canal de YouTube muito estruturado, mas faço questão que vocês aprendam o máximo possível aqui. Então, roda a vinheta. Bom, esqueci que eu não tenho vinheta, então a gente vai direto aqui para o conteúdo. O que eu tenho aqui para poder mostrar para vocês é o Fundo de Investimento Imobiliário Maxi Renda Fixa, o MXRF, que foi a dúvida de uma mentoranda aqui, que não entendeu uma questão. Quando ela percebeu, estudiosa, aplicada, ela foi na base de relatório aqui e viu que esse mês, particularmente, teve uma rentabilidade efetiva mensal negativa. E isso assustou ela, porque normal, né, o que se prega o tempo todo é que fundo imobiliário é lucrativo e que não tem risco, não tem erro, que não sei o quê. E está aqui uma questão de rentabilidade negativa. Então, veja só o que a gente deve entender daqui. Bem, em primeiro lugar, a maioria dos fundos imobiliários que vocês viram aí, para não dizer todos, vão relatar a questão da Covid por uma razão muito natural, óbvio. Agora veja só, o que é que aconteceu de fato então? A rentabilidade realmente foi negativa no seu investimento? O que acontece aqui é o seguinte: o fundo teve em março uma receita de 6 milhões 590 mil reais e teve receitas vindas de vários lugares e despesas de 933 mil reais, sendo um saldo positivo, um resultado de 5 milhões 685. Certo, mas então o que é que aconteceu se teve aquela rentabilidade negativa? Na verdade, o que acontece é o seguinte: os fundos, até de maneira um tanto quanto comercial, eles fazem questão de garantir a receita dos seus investidores. Ou seja, se você tem 100 mil reais, melhor ainda, se você tem 10 mil cotas do MXRF, você está acostumado a receber cerca de 800 reais por mês de receita desse MXRF. Agora, o que aconteceu aqui de fato é que o fundo não teve lucratividade, não teve lucro, receita líquida suficiente para pagar o equivalente a 8 centavos por cota para o investidor. Por quê? Porque 8 centavos por cota representa 7 milhões 313 mil reais para o fundo. No entanto, o fundo só teve uma receita de 5 milhões 685. Então, o que aconteceu? Tem um pensamento que o investidor deve ter muito claro, que é o pensamento do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É tudo aquilo que o fundo, a empresa ou mesmo pessoa física, você pode calcular para você mesmo, tem de direito, ou seja, de bens, de tudo, aquele dinheiro que você tem no caixa, o carro que você tem e tudo mais, pode avaliar o carro sem o financiamento, você coloca tudo isso como ativo, né, que a gente chama. E tudo aquilo que você tem agora, pega o financiamento do carro, você tem um carro de 50 mil, mas ainda deve 20 mil para pagar, isso é patrimônio, é passivo. Quando você faz o balanço disso, o seu patrimônio líquido deve ser positivo se você não estiver devendo mais do que você tem. No caso do fundo imobiliário, é exatamente isso, ele está com o patrimônio dele líquido alto, beleza. Vou só fazer uma simplificação aqui. Imagina que ele tivesse um patrimônio líquido de 100 milhões de reais e chegou para ele mais 5.900 líquido. Ou seja, o patrimônio líquido do fundo, e se você é cotista do fundo, eu digo mesmo para você, o seu patrimônio líquido com relação ao fundo aumentou, certo? Então, o patrimônio líquido do fundo subiu. A grande diferença é que, normalmente, ele subia X e distribuía X, ou muito próximo de X, menos sempre. Dessa vez, ele recebeu um valor e distribuiu mais do que o que ele recebeu.
fazendo assim com que o patrimônio líquido do fundo depreciasse, mas o seu patrimônio líquido aumentou, porque ele apenas saiu de uma conta e foi para outra, no caso, saiu da conta do fundo imobiliário e foi para a sua conta. Ele saiu a mesma quantidade de sempre, mas o que entrou aqui foi um valor menor do que se costuma sair. Ou seja, você não teve uma perda de patrimônio, você não teve rentabilidade negativa de fato. A grande questão é o fluxo de caixa do fundo foi negativo. Essa é a grande, se quiser colocar em termos mais técnicos, é isso. O fundo recebeu 5 milhões e 900, agora já não lembro aqui o valor, 5 milhões e 600 e 5 milhões e 685 e tirou do caixa 7 milhões e 313. Se o fundo fizer isso todos os meses daqui para frente, eu tenho certeza absoluta que o fundo vai zerar e o seu caixa vai ficar com todo aquele saldo positivo, claro, se você não gastar ele. E aí o fundo acaba e você fica com dinheiro. Mas não é o que vai acontecer, porque os fundos têm todo esse controle, a gente vai mudar isso. O que eu estou querendo dizer para você é que o seu patrimônio global só saiu de uma conta e foi para outra. Mas no global aumentou de valor. O patrimônio líquido do fundo diminuiu, o seu patrimônio líquido subiu. É isso que tem que ficar atento.